Estou aqui com o professor Rogério Melo Franco para falar sobre a situação do conflito Rússia-Ucrânia pegando fogo, né, professor? Todos os encontros concluídos, pelo menos os primeiros encontros. Na sexta-feira, o Donald Trump encontrou o Vladimir Putin lá no Alasca, né? Impressionante. Vamos falar sobre esse encontro. Hoje, dois encontros aí também muito aguardados. O primeiro, mais cedo, do Trump com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, lá na Casa Branca, bem amistoso, né? Diferente do encontro em fevereiro. E um pouquinho mais tarde, o Trump se encontrou novamente numa mesa com o Zelensky e vários líderes europeus, o chanceler alemão, o Macron, a Giorgia Meloni, né? Tinha muita gente ali. Na visão da imprensa americana, um grande nada, né? Nada foi realmente anunciado, nenhum acordo, nem de cessar fogo, nenhum acordo de paz definitivo, né? E na visão da imprensa europeia também, né? Mais ou menos na mesma linha, aí muito ceticismo em relação aos objetivos reais do Donald Trump, né? Por parte da imprensa na Europa, muita preocupação em relação à segurança e à soberania da Ucrânia. Qual foi a sua percepção, professor, sobre em relação a esses encontros, a esses três encontros de sexta e esses dois de hoje? Eu também achei a mesma coisa. Tô com esses analistas aí, porra. Tipo, o Trump, a questão toda, né, envolvendo a Ucrânia, tem a ver com o fato de que o Trump abandonou a Ucrânia à própria sorte. E, ele tem motivos para fazer isso, motivos estratégicos, motivos até históricos. Né? Queria lembrar um pouco, né, a questão do Memorando de Budapeste. Né? O Memorando de Budapeste, eu acho que a maior parte das pessoas nem consegue lembrar de ter ouvido falar disso, né? Mas teria sido um documento muito importante, né? Se ele tivesse vigente, né? Se ele tivesse força de lei, o que era? É um documento assinado em 95, né? Foi mobilizado pelo Clinton, né, e pelas potências, né, do G7 para chegar a um desarmamento mundial de armas nucleares. E a Ucrânia foi uma das presenteadas, né, com essa pressãozinha, né, de países ultra ricos, né, países poderosíssimos, para remover, né, para basicamente entregar as armas nucleares. Né. E o memorando, teoricamente, daria proteção para a Ucrânia para sempre. Né? Daria proteção para sempre, para ela não ser invadida, para ela não ser atacada. Né? Acontece que nunca isso foi realmente pensado do lado das outras potências de maneira permanente. Né? Estados Unidos entra e sai governo, entra e sai partido, e eles mudam de opinião. Então, é um pouco assim impressionante do lado, né, da diplomacia, na verdade, da Ucrânia, terem aceitado isso lá atrás, né, porque não foi um tratado, né, foi um acordo meio assim, né, mal ajambrado no momento. E então, assim, é por isso que a Ucrânia não tem arma nuclear. Se tivesse, a conversa teria sido outra neste momento. Então, o Trump, ele também tem isso um pouco em vista, pelo que parece. Eu vi algumas pessoas falando a respeito disso. Esse, essa, esse desarmamento da Ucrânia, lá atrás, lá nos anos 90, não é coisa do partido do Trump, não é coisa dos republicanos, isso foi coisa dos democratas, num trabalho um pouco mal feito. Né? Então ele também coloca essa bomba no colo dos democratas, de certa forma. Né? Além de todas as outras coisas que a gente tem falado sempre, né? De que ele quer parar de ser o guarda-costas da Europa e tudo mais que a gente sempre fala. É importante o senhor citar isso aí, porque o golpe de Estado perpetrado na Ucrânia em 2014 foi durante a administração Obama.
né? Quando o Yanukovych foi deposto, né, professor? Com o apoio do Ocidente aí, e Moscou, né, a Rússia realmente ficou puta na época, né? Tanto que depois eles anexaram a Crimeia, né? Na verdade, tá aí a origem do conflito que a gente vê hoje. Esse conflito Rússia-Ucrânia é o maior desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial. Não é brincadeira o que está acontecendo, né? Além das implicações econômicas aí para a gente também, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo sofre com as consequências aí desse conflito que traz problemas para o setor energético, né? Também inflação, várias consequências aí, professor. Esse conflito a gente pode analisar assim, tem vários atores, né? Tem os Estados Unidos, tem a Rússia, tem a Ucrânia, né? A OTAN, os líderes europeus aí. Do ponto de vista norte-americano, né? Os Estados Unidos são o mediador, né? Nesse contexto aí, muita pressão no Donald Trump, né? A Hillary Clinton deu uma entrevista essa semana aí, falando que daria o prêmio Nobel para o Donald Trump, porque ele está fazendo a coisa certa, mais ou menos se ele seguisse os desejos do lado ucraniano, né? Então você vê que tem um interesse aí do Partido Democrata em seguir a mesma linha, porque agora eles estão pedindo o cessar-fogo, né? Então, lado da Ucrânia, o Zelensky, que é muito mais alinhado com os democratas, por todo o histórico deles, a Ucrânia e a OTAN, hoje o chanceler alemão, no encontro de hoje, mencionou várias vezes o cessar-fogo, eles querem um cessar-fogo. Por quê? Porque com o cessar-fogo, eles têm tempo de se reagrupar, né? Se rearmar, né? Se recuperar. As baixas ucranianas são muito maiores do que as russas, né? Para seguir o conflito. Essa que é a real. Porque tem muitos interesses por trás, né? Quem vende os Estados Unidos, o Estado, não vende arma. São empresas que vendem arma, que têm contratos com o Departamento de Defesa americano. Então, existe um lobby, o lobby mais poderoso do mundo, né? A indústria bélica tem muito interesse que esses conflitos continuem, porque eles seguem vendendo armas, né? Então, a Ucrânia e esse lado, os neocons que a gente chama, né? Os neoconservadores aí, que são os malucos por guerra, querem que o conflito continue. Então, eles advogam por um cessar-fogo nesse momento. Já a Rússia, e o Donald Trump parece mais alinhado, obviamente, com o lado russo, né, e com o Putin, quer paz definitiva, mas não é bem assim. Pô, que legal, ele quer a paz definitiva. Ele quer a paz definitiva e a cessão de territórios, né? Que o Zelensky já se adiantou antes de um encontro dele com o Putin, que é o próximo passo aí esperado, né? E que o Trump falou várias vezes sobre isso hoje, o encontro do Zelensky com o Putin. O Putin, o Zelensky falou que a Constituição ucraniana não permite que ele faça isso. Ele precisaria de um referendo, né, no país para ver uma votação da população para ver se autoriza ele a ceder os territórios. Enfim, o que você acha que vai acontecer os próximos passos, professor? Você acha que, né, a pressão vai ser maior para o lado ucraniano ou russo? Quem vai ceder? A gente vai chegar a um acordo de paz ou um cessar-fogo? Eu não acredito. O Putin, desde o início, ele foi muito claro do que não deveria ser feito e fizeram, e que provocaria esse conflito, né? E do que precisa ser feito para esse conflito terminar, né? E acho que o Putin não vai ceder. Ele não tem por que ceder. O maior armamento nuclear do planeta, ele não tem por que ceder, né, professor? Eu quero começar observando, né, uma hipocrisia muito flagrante, né, do Zelensky, que é ficar evocando a Constituição, sendo que ele mesmo está na presidência até agora de uma maneira completamente fora do normal, né? Ele está totalmente fora da ordem constitucional do país. Ele está usando o fato de existir uma guerra para continuar indefinidamente, né, nessa situação de poder, né, e com todas
né? Todas as posições, todos os cargos, etc. Né? Tá tudo na mão dele. Né? Eu acho que assim é muito importante as pessoas entenderem. A Rússia ganhou. A Rússia ganhou essa guerra. Né? Não existe ângulo que você olhe que você veja uma vitória ucraniana. Economicamente, a Rússia superou todas as expectativas. Foi um monte de sanção que fizeram para a Rússia, né, um monte de parceiros comerciais que fecharam, né, as relações com eles. Pô, e nada adianta, né? Eles perderam muita gente, também morreu muita gente, né? E guerra é uma coisa sofrida. Mas mesmo assim, mesmo dentro desse contexto, a Rússia está simplesmente voando, né? Então, assim, economicamente é óbvio que eles podem manter essa guerra por muito tempo ainda. Do ponto de vista da diplomacia, eles terem adoçado o Trump, que eu não sei exatamente como foi isso que aconteceu, mas isso já vem de muito tempo, a gente sabe, desde o Trump 1, né? A gente já vê uma aproximação. Isso mudou tudo, né? Eles têm simplesmente quase o endosso dos Estados Unidos, né? Para essa guerra ter ido como foi e se concluir com a vitória deles, com a conquista dos territórios. E do lado militar, precisamente, aí não precisa nem dizer, né? Mas é óbvio que a Rússia superou militarmente a Ucrânia e as coisas que foram, né, os aliados da Ucrânia, esses aliados bem meia boca, né, que deixaram a Ucrânia na mão, mas de fato é o que a gente vê. Então esses 20% do território da Ucrânia que foram inteiramente, né, porque tem isso também, né, o território tem que estar ele inteiro ocupado para que seja considerado uma possibilidade de transferência de território de um país para o outro. Né? E 20% desses territórios estão completamente ocupados pela Rússia. Esses 20% vão ser da Rússia. Né? O que é importante de saber? Não é só a própria Ucrânia que vai temer o Putin depois tentar conquistar o resto do território deles. Né? É também todos os países em volta que vão ficar extremamente preocupados, ressabiados com esse movimento. Porque existe, por exemplo, a Bulgária, né? A Bulgária é um país militarmente muito fraco, né? Uma economia um pouco complicada, né? E é uma ambição antiga, né? Porque é um dos territórios que foi, né, soviético, que é uma ambição antiga da Rússia. Com esses territórios novos que vão ser conquistados provavelmente, né, da Ucrânia, eles têm um corredor estratégico que eles conseguem mandar todo mundo para lá, né? Atacar a Bulgária, né? Basicamente, né? Invadir a Bulgária. Então, assim, a Romênia, né, até a República Tcheca, todos esses países que têm se alinhado cada vez mais com a União Europeia estão extremamente preocupados. A questão que a Europa Ocidental precisa ver é que, pô, eles abriram o flanco e ele está lá, né? O Trump está do outro lado com o Alasca protegendo os Estados Unidos de invasão por terra. Então, assim, é o problema deles. Hoje, o Macron reclamou, né, de que ele chamou a inteligência militar europeia de sonâmbula, né, porque os caras realmente, em vez de prestarem atenção e conseguirem evitar que essa guerra tivesse acontecido, ainda mais do jeito que aconteceu, a Europa ficou dormindo. Né? O que a gente vê realmente desde a Segunda Guerra é uma Europa sonolenta, uma Europa, como ele disse, sonâmbula. Né? O que é que eles fizeram para se proteger de uma possível guerra no continente? Nada. Eles deixaram tudo na mão de um aliado que não é nem do mesmo continente que eles.
Então, me perdoem, mas assim, a Europa é patética. A Europa foi patética. Né? Desde o fim da Segunda Guerra, eles não conseguiram se recuperar em termos de uma visão geopolítica que conseguisse, né, tá à altura da autoestima deles ou do orgulho, né, histórico da Europa. Essa é a realidade. E a gente está falando de um Estados Unidos que ainda é a primeira economia do mundo, que é a primeira força militar do mundo, né, a maior potência, mas que tem muitos problemas internos, que tem problemas econômicos, né, uma dívida, de quase 40 trilhões de dólares que ninguém sabe como resolver, que quem promete que vai resolver, no caso, era uma das grandes promessas do Donald Trump e do Elon Musk, né, de reduzir os gastos do governo, né, estancar aí esse déficit anual. Na verdade, o Donald Trump acabou brigando com o Elon Musk e com a lei orçamentária dele vai aumentar essa dívida, porque é isso que político faz, entendeu? Enfim, a gente está falando de um cenário aí que os Estados Unidos não tem mais como fazer esse policiamento global. Economicamente está se tornando inviável. Os Estados Unidos têm um inimigo, o inimigo dos Estados Unidos é a China, né? No final das contas é isso. O Big Boss é a China, o chefão final. E aí, até nesse conflito Rússia-Ucrânia, o Trump falou mais grosso, prometeu algumas sanções, porque os Estados Unidos já esgotaram, né? Todas as sanções diretas contra a Rússia vem sendo sancionada desde 2014, como o senhor bem salientou, superou tudo isso, né? Tá com uma economia robusta, muito pelo estreitamento das relações com a China, né? Uma parceria aí, a China compra petróleo da Rússia, compra gás natural, isso fortalece, né, a economia russa. O Trump prometeu sanções secundárias contra a Índia e a China, porque compram, né, principalmente petróleo e gás natural da Rússia, mas ele percebeu que era totalmente inviável, que ele ia acabar inviabilizando o comércio direto com a China e com a Índia, e é inviável, né? Esse discurso das tarifas aí e reverter essa globalização mercadológica aí é impossível, não vai acontecer, é irreversível. Esse é o novo mundo, né? Cada vez mais conectado em todos os setores. Então, o Trump não teve muita saída, né, cara? Ele não teve muita como não tem como pressionar a Rússia, né, professor? O que ele vai fazer? Vai soltar uma bomba atômica? Não, não tem. Não tem. Nesse caso aí, os Estados Unidos não têm o que fazer, e como o senhor disse, a Rússia já é vencedora, né? E além essa situação econômica dos Estados Unidos, que inviabiliza toda essa história de fazer esse policiamento aí na Europa, né, e fornecer armas aí para a Ucrânia, os Estados Unidos também estão trabalhando em duas frentes aí, né? No Oriente Médio também, sustentando aquela situação em Israel e tal. E aí, numa economia que está em frangalhos, professor, não vai dar certo, né? Não vai dar certo pô, é isso que eu tô observando e que o Macron viu agora também, né? Faz um tempo já, provavelmente, que ele sacou, né? Mas assim, isso tinha prazo, era uma bomba relógio, né? O que aconteceu é que a ordem mundial ela muda, né? Eu não sei o que se passou realmente. É que também é muita briga interna. Como você falou dos Estados Unidos, a gente tem que imaginar isso 200 vezes pior que a União Europeia, né? É uma treta interminável de problemas de todas as ordens, sabe? De orgulhos nacionais, de projetos, né? Então eles não chegam em consenso nenhum e eles ficam só, sabe, preocupados com europeice, né? Ah, porque, né, a Eurovision, porque a palhaçada aqui do meu balé, que eu não sei o que, sabe? Então, assim, eles realmente abandonaram uma visão que fosse eu poderia dizer assim, com mais testosterona do que seria o futuro deles. A gente pode dizer isso, sinceramente, né? Foi um projeto de Europa fundado em quê? Fundado em, sabe, a impressão que eu tenho é que eles queriam viver de
ovos nevados, sabe? De receita de doce, eu não sei o que eles tinham na cabeça, sabe? Porque pensar realmente que o mundo continuaria, que a história, né? A gente fala às vezes sobre isso, né? A questão, né, do fim da história, etc. A gente sabe que isso não aconteceu. A história está aqui, os exércitos estão aqui, a possibilidade de expandir territórios ainda existe e os países continuam, né, em conflito, né? Então, sinceramente, é algo revoltante. A OTAN, né? Agora parece que vai chegar no consenso, né? Uma das condições que o Putin está colocando para a Ucrânia é abandonar totalmente para sempre, em tese, né? A gente sabe que não é bem assim, mas para sempre a possibilidade da Ucrânia entrar na Organização do Tratado Atlântico Norte. Isso realmente seria uma vitória russa incalculável, né? Incalculável, porque a questão da OTAN não é só de fortalecer o exército, né, ucraniano, o que de fato aconteceria se a Ucrânia entrasse na OTAN, é também impedir toda aquela extensão, né? Porque aí eles conseguem, por exemplo, colocar radares, colocar todo tipo de aparato, né, que a OTAN tem para segurar o Trump, desculpa, o Putin, né? Para impedir que ele tenha mobilidade ou mesmo, né, agência, né, para imobilizar as possibilidades do Putin. Então, assim, o diretor da OTAN chamou o Trump de daddy, né? Ele tem essa situação bizarra de ficar puxando o saco do Trump de um jeito nojento, sabe? Para evitar que o Trump corte as relações com a OTAN. E, de fato, o Trump está agora um pouco mais maleável com relação ao OTAN, mas solução mesmo, como a gente viu na reunião de hoje, não a gente não está nem perto de ter uma solução ou de alguma palavra do Trump que seja mais decisiva para resolver o conflito, principalmente, né, do que a maior parte do Ocidente quer, né, para proteger a Ucrânia. Não vai acontecer. E faz a gente ficar muito preocupado, né, professor? A gente viu o que aconteceu com a Finlândia, né? Eles vão esticando essa corda. A Finlândia foi aceitar na OTAN, um país que ficou neutro, porra, por 2 séculos, né, professor? Sempre foi neutro e isso estão pressionando a Suíça agora para sair de uma posição de neutralidade, cara. É muito bizarro o que está acontecendo. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha, qual é a conclusão de tudo isso, né? Com tudo que a gente tem até agora, porque amanhã tem mais coisa, depois de amanhã é a era do cansaço, né, professor? A gente fica cansado com tantos assuntos a serem debatidos aí todos os dias, tanta novidade, assim, realmente a gente, e quem é ávido por informação, quer estar antenado ao vivo, né, como eu, como o senhor, a gente fica cansado mesmo. Eu queria saber do senhor qual que é a conclusão, por enquanto, né? Eu acho que a Ucrânia já está condenada, né? E se insistir em recuperar esses territórios, entrar na OTAN, a coisa vai piorar, né? A Rússia não tem por que recuar, não tem ninguém que possa fazer a Rússia recuar nesse momento, né? Eu acho que um caminho mais provável agora talvez seja de uma paralisação desse conflito, né? De repente, um acordo de paz meio instável, né? Acho que a gente pode ficar vivendo aí numa situação de tensão permanente por várias décadas aí, né? Essa relação da Rússia com o Ocidente, né? Principalmente com a Rússia próxima à China, eu acho que a gente pode ver uma situação, é, uma tensão, como eu disse, constante daqui para frente. O que o senhor acha? Eu concordo. As coisas estão, né, caindo pelo barranco. É isso. É, a estabilidade planetária tá totalmente, como é que eu vou dizer, é, instável mesmo, né?
É uma situação que a gente vê. Uma das medidas para isso, que quem estuda guerra sabe, tipo, desde o Sun Tzu, desde todo mundo que estudou, né, que escreveu sobre guerra, sabe que um país sem jovens, né, sem gente para participar de uma guerra, para entrar no exército, é frágil. Né? E o que a gente vê na Europa hoje é isso. A Europa depende de imigrante que não se sente da cultura, muitas vezes, né? Que está lá porque para ter uma vida melhor, só não, né? Às vezes é imigrante recém-chegado, né? Não tem E esse que compromisso com a pátria, né, professor? não tem compromisso com a pátria, a ponto, inclusive, de ficar circulando de um país para o outro dentro da União Europeia. Isso é muito comum. Né? Quando eu cheguei, né, em Portugal, é, tinha eu passei para conversar com os oficiais e tal, e do outro lado, né, na sala ao lado, tinha uma moça brasileira, né, que tava morando em Portugal e que estava praticamente sendo, é, sabe, tipo, atacada pelo oficial, porque o oficial descobriu que ela tinha prestado concursos públicos para trabalhar em outros países da União Europeia. Então, é uma coisa muito comum. A pessoa está morando em Portugal, mas ela está, né, tá de olho em situações melhores. Isso em todos os outros países da Europa também. Então, assim, toda essa situação de concorrência interna da Europa, né, como eu falei, a taxa de natalidade minúscula, falta de organização e mesmo de investimento militar, tudo isso deixa aquela região do planeta muito vulnerável. Né? A gente tem outras guerras acontecendo, a gente também já observou isso, mas a máquina da guerra é ávida. Né? Se você tem 5 fábricas fazendo armamento, você tem 2 guerras, a maior chance é que apareça uma terceira guerra e não que caia para uma guerra. Essa é a realidade, porque a pressão dessas fábricas, desses industriais, desses comerciantes, é conseguir vender mais para mais gente. Então, né, não tem por que não fomentar essas guerras. É algo horrível, mas é a realidade. Muito bom, professor. Eu até li um artigo esses dias sobre a geração Z e como é uma geração que tem, talvez a gente não tenha essa noção, né? Às vezes a gente é mais velho e tem até às vezes um posicionamento meio arrogante, assim, mas para a geração Z, muitos jovens da geração Z, eles têm medo de ser a primeira geração que não vai envelhecer, né? Esses conflitos aí, pô, essa tensão entre Ocidente e Rússia, Estados Unidos e China, Oriente Médio, pô, em ebulição, esses jovens têm medo do mundo acabar, entendeu? Às vezes a gente brinca, né? A gente já viveu um pouco mais e brinca, vai acabar o mundo, tá vindo a terceira guerra e tal, mas pô, para o jovem que está tentando, de repente, planejar uma carreira, professor, escolher uma profissão, e o cara todo dia lê notícias sobre guerra, sobre pô, um provável conflito nuclear, sobre inteligência artificial roubando os empregos, assim. Porra, é foda também a gente julgar esses jovens que já estão, porra, se medicando, que não têm perspectiva, que não estão interessados em se relacionar com outras pessoas, em socializar. É um mundo fodido para eles, hein? Para a gente ainda consegue levar de uma forma mais, entre aspas, tranquila, né? Mas para eles, a gente às vezes não consegue se colocar no lugar deles, né? É, eu realmente não me coloco no lugar deles, inclusive porque, né, eles não estudam, né, eles estão brincando. Mas assim, o que acontece é que os jovens que cresceram nessa situação, eles vão ter que se acostumar com uma nova dinâmica. Esse momento que a gente vive agora é de transformação. As coisas tendem a ficar relativamente estáveis daqui a, vamos dizer, 10, 15 anos. Mas é sério. Eu acho que é um momento agora
que as coisas estão realmente muito. As coisas se sustentam, né? As estruturas internacionais se sustentam até elas não se suportarem mais, até as dobradiças, os parafusos, né? Sabe, tudo começar a romper e explodir. Essa é a situação, né? Então, o jovem vai ter que primeiro, conseguir lidar com esse momento, né, de tudo desabando, e depois vai chegar uma situação de ruínas e reconstrução. Né? Essa é a percepção que eu tenho. Né? A ruína não necessariamente no sentido de países destruídos, mas de né, uma geopolítica, né, uma ordem mundial que vai acabar. Bom demais, professor. Queria agradecer, tá? Mais um excelente vídeo. Queria lembrar você de deixar um like aí, compartilhar esse vídeo se você gostou, né? Se inscrever no canal se ainda não está inscrito e chegou aqui de paraquedas. E queria lembrar vocês que os Milênios Geriátricos fazem lives às segundas, às quintas e agora aos domingos também, às 21 horas, uma grande novidade. Deixa o like aí, dá essa força pra gente, e a gente volta aí, o professor, falando mais sobre política, geopolítica e todos esses conflitos, essas loucuras aí que estão acontecendo no mundo. Obrigado, professor, tamo junto.